Olá pessoal, mais um Pod da Silvia. E hoje nós temos um convidado muito especial. Vou falar um pouquinho dele. Preparem-se porque o bate-papo de hoje é de altíssimo nível e vai misturar a emoção dos gramados com a ciência e a disciplina de alta performance. Hoje nós temos a honra de receber um convidado que conhece o futebol por todos os ângulos possíveis. Ele já sentiu o calor da torcida e a pressão de decidir um jogo dentro dos gramados. Hoje ele usa toda essa bagagem e conhecimento técnico para lapidar atletas e cuidar da preparação e rendimento físico como treinador. Vamos conversar com nada menos que Maurício Copertino. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente. É uma honra a humildade que você tem na hora que eu falei, Maurício, tem como fazer um pod comigo? Acho que você pensou que era maluquinha, né? Cadê o Kim? Eu falei que é amigo do meu marido. Muito obrigada, de coração. Que isso, obrigado eu pelo convite, né? Sempre um prazer estar revendo os amigos de infância. O Kim é um grande amigo de infância, né? Brincávamos ali no BNH e foi uma enorme surpresa, lógico, né? Porque receber um convite assim, né? Do nada, passando na academia, nem me conhece quem é essa mulher. Você pode participar. E ele, de prontidão, não, vou lá, vou participar. E é legal a gente falar da nossa raiz. E isso que é bacana. Você ter essa humildade toda de não esquecer de onde você veio. E quem é o Maurício Copertino? Maurício Copertino é um menino que surgiu há 56 anos atrás, né? Oriundos da dona Josiane, do seu José, né? Uma família muito simples, mas que me deu tudo o que eu preciso, né? Que é as diretrizes da vida, né? Os alicerces mais importantes, que são a honra, o respeito, né? A família, essas coisas que a gente aprende realmente de verdade. E criado no BNH, como eu volto a citar, né? Tem um irmão, o Marcelo, que também foi, né, criado junto comigo ali no entorno do BNH. Depois, como a maioria dos meninos da época, né, com aquele sonho de ser jogador de futebol, e graças a Deus esse sonho se tornou realidade, né? Estudando ali, você sabe muito bem como é que é a luta, Sim. né? Ser jogador de futebol não é fácil, as pessoas às vezes acham e só vê agora na glória, né? Mas todos os jogadores que conseguem ser profissionais, cada um tem a sua história e cada um passou por alguma situação importante, difícil, né, nessa trajetória. Nada fácil, é verdade. muito difícil, né? E era um sonho seu, era um sonho de menino de querer ser jogador. E dentro de tantos meninos que tinham ali, você se destacou. Começou com as brincadeiras, né? Que antigamente a gente não pensava nisso. Meu pai nunca me direcionou para isso em relação a ser jogador de futebol, nem minha mãe. Eu ia jogar bola na rua porque a gente não tinha outra coisa para fazer, né? A gente via televisão, ia pro colégio, almoçava e ia jogar bola na rua. Tinha os campos de futebol ali onde é o shopping hoje. E a gente passava o dia jogando bola. Era o nosso Atari, era o nosso PlayStation, né? Então foi isso. E conforme as coisas foram acontecendo, fui me direcionando pro futebol, né? Pro esporte, de uma maneira, praticava muito esporte nos Andradas, com o professor Euni, que também, Sim, ele era um grande incentivador dessa parte educacional, que é o esporte agregado junto com a parte educacional dos alunos, que eu acho muito importante, né? Sim. Eu acho que a gente não gosta de ter esse tipo de situação, mas o colégio agregado com o esporte é o melhor dos cenários. A base, né? Lá tinha tudo, tinha até handebol. Eu lembro que eu fazia handebol, amava fazer. Professora Euni, a professora Leni também tinha, era muito boa. E a gente adorava fazer. E isso destacou muito, não só você, como outras pessoas também a virem serem jogadores de futebol ali, que saíram dali. Eu lembro você passando ali no Andradas, tinha os amigos, que era o Panchorra. Tinha o Tarcísio, se eu não me engano, também, eu lembro. E aí eu falei, nossa, olha que coincidência, a gente parar, encontrar e ver que você se destacou e virou uma estrela. E me conta mais aí essa sua passagem para o profissional. Você começou, teve uma peneira, né? Deve ter participado, né, de várias peneiras. Depois dos 10 anos, a gente começou a ver que eu levava um pouco desse jeito esportista, né? Comecei a praticar muito esporte, professor Euni, Andradas,
jogar futebol na rua. E aí surgiu o Portuários, que era um clube, que é um clube aqui de Santos, né, onde tinha um diretor que morava na minha rua, pai de um amigo também, e acabou levando a gente para jogar na equipe do Portuários, né? Tinha um torneio chamado Primavera, no Saldanha da Gama, e lá vai eu lá jogar, né? Primeiro torneio, tinha 14 anos, e foi uma sensação maravilhosa de descobrir, falar, pô, eu vou seguir nesse caminho, porque é muito legal, né? E ali os sonhos foram começando a aflorar dentro de mim, né? E aí foi do Portuário, eu acabei indo para o Santos, nas categorias de base, e ali começou a minha trajetória dentro do futebol em 1985. Bacana. Como jogador, qual foi o momento mais marcante na sua carreira? Aquele jogo assim que Foram você não esqueceu mais. Acho que foram 2 momentos assim que sempre eu falo que eu tenho a oportunidade. A primeira de vestir a camisa do Santos, né? Porque você sabe, né? A gente acabou de falar sobre isso. Primeiro, se tornar um jogador profissional é muito difícil. As pessoas acham que é uma situação, né? Que não, você vai treinar. Não. Era muito difícil, continua sendo. Eram muitos jogadores bons, né? Sim. Então, a primeira realização assim que eu falei, poxa, que sensação boa, né? De jogar no Santos Futebol Clube, uma das maiores equipes do mundo, onde jogaram os maiores atletas de futebol da história do esporte, e eu consegui chegar no profissional, né? Eu me lembro que quando eu fui jogar pela primeira vez, aquilo ali veio todas as lembranças, sabe? De brincadeira, dos Andradas e tudo. Eu falava, pô, minha estreia foi no Morumbi com 80 mil pessoas. Nossa. Então, assim, passou um filme muito grande dentro da minha cabeça, de ter atingido, né, essa situação. Uma coisa que me deixou muito orgulhoso foi ter sido capitão da equipe do Santos Futebol Clube em 1995, né? Eu tive a oportunidade, eu fiquei 3 anos na equipe profissional. E ali, no início da temporada, né, eu consegui realizar esse sonho de não só de ter sido jogador do Santos, titular e ainda ser capitão. Acho que isso daí foi uma situação que me deixou muito orgulhoso. Eu devo muita coisa ao Santos Futebol Clube, porque a partir dali o meu nome começou a crescer dentro do cenário brasileiro, né? Sim. E ali começou a minha trajetória realmente para o futebol. E a outra foi numa partida que eu fiz na China, por incrível que pareça, e ali eu já estava no final da minha carreira, né? Então foram 2 expoentes que tiveram o início. Sim. E depois o final, porque o jogador de futebol ele sente quando o fim está se aproximando, né? Então essa emoção que eu tive nessa partida na China foi realmente ímpar. Né? Eu ia falar sobre isso até. Você foi além, porque é uma carreira muito curta de jogador, né? Muito curta. E aí você sabe quando o fim está chegando. É que nem a gente está vendo aí o Neymar, como Messi, Cristiano Ronaldo. Aí você vê que eles estão, assim, a última Copa. Deve ser um sentimento que passa... A cabeça tem que estar muito boa, né? É uma sensação, digamos, diferente, né? Que você se autoflagela, porque você sabe que você ainda está bem, você está novo para a vida, Sim. Né? Porque uma pessoa com 35 anos, 36, você está jovem. Verdade. Ainda, né? Alguns com alguns problemas físicos, porque o futebol ele não é uma coisa que ele significa que ele vai te deixar inteiro pro resto da vida, porque você se machuca. Mas no meu caso, pô, eu tava assim, um homem jovem e na minha cabeça, poxa, eu tô me aposentando. Tava ficando velho, né? Então, assim, foi uma sensação muito diferente, né? E era outra cultura, que você estava em outro lugar, sabe? Longe das pessoas, né? De tudo. E foi um jogo assim muito especial que eu lembro até hoje. Eu estava muito concentrado e deu tudo certo, né? E foi um momento meu assim com essa história de, pô, eu vou parar de jogar, né? Então esses 2 jogos marcaram muito, né? Lógico que eu tive conquistas, tive jogos especiais, jogos também que não aconteceram as coisas que a gente planejava. Teve, na vida de todo mundo tem as coisas boas e as coisas que não são boas, né?
mas eu tento sempre resgatar e eu tenho um grande orgulho dessa minha trajetória, sabe? Porque todos que me conhecem sabem da onde que a gente saiu, Sim. né? É um motivo de orgulho, eu sinto a esperança isso, né? para outros que estão Sem lá. dúvida, Porque né? se ele conseguiu, por que eu não posso Sem conseguir dúvida. também? Então, eu acho que é muito bacana isso quando você olha lá para a comunidade e fala assim, poxa, saiu vários jogadores daqui e podem sair muito Sem mais. dúvida. E você, o que você faz hoje? Hoje eu sou treinador de futebol, né? Eu falo que eu comecei a jogar futebol, eu sempre vivi do futebol, né? A vida inteira, desde dos meus 14 anos, eu coloquei isso na cabeça e foi o meu sustento. O esporte, o futebol, ele me sustentou, ele me deu tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sei hoje através do futebol, né? Eu visitei e trabalhei em 4 países, além do Brasil. Então, essa escola da vida, realmente, né? Exatamente. Foi a que me formou como homem, como meu lado cultural, como meu lado de pai, de realmente aprender com a vida, né? E eu tenho esse sentimento muito latente dentro de mim, né? Que é a coisa de agradecer sempre, primeiro para Deus, porque eu acho que Deus nunca nos abandona, né? Em qualquer situação ele sempre está Exatamente. presente na nossa vida. E em segundo ao esporte, né? Porque o esporte realmente ele me tirou de uma situação, não que meus pais não me davam uma Condições. vida legal, né? Mas eu não tinha um conforto, né? Não tinha coisas que eu poderia, né, alcançar e tudo, se não E fosse o conquistando, futebol, né? sabe? Conquistando a sua vida, a sua É independência. isso, sabe? O esporte ele me fez caminhos assim, asfaltou outras estradas para mim que foram importantíssimas, né? Sim. Não só o dinheiro, mas outras coisas importantes que eu acho que não significa absolutamente nada você terminar sua carreira rico, né? Não é o meu Sim. caso, mas de alguns jogadores Não, eu entendo. e não terem aproveitado esse período com outras situações, cultural, crescimento como homem, ter uma família bacana, sabe? Amigos que respeitam você pelo que você é, não pelo que você tem. Exatamente. Então, algumas coisas mais importantes que eu vejo que foram fundamentais para mim e hoje eu tento passar esse tipo de situação. O Maurício Sim. hoje, Maurício Copertino hoje ele é treinador, né? Ele está fazendo trabalhos autorais. O futebol no Brasil deu uma estagnada esse ano por causa da Copa do Mundo, então muitos campeonatos acabaram. Eu trabalhei o meu último clube foi no Santo André, como treinador principal do Campeonato Paulista da Série A2. E eu também tenho um outro segmento que é do investimento, né? Eu sou sócio da Santé Investimentos, que mexe com dinheiro, que é um braço da XP, né? É um banco que nós temos aqui em Santos, né? E hoje, quando eu não estou no futebol, eu estou junto com o pessoal da empresa trabalhando nesse outro lado que a gente direcionou a nossa vida profissional. E hoje, assim, você sabe qual critério que usam? Porque é muito difícil, que nem você falou, a criança que sai, o adolescente da comunidade, para estar indo fazer esses testes de peneira, né? Antigamente chamado peneira, eu não sei Isso. hoje se é o mesmo nome que se dá. E assim, hoje, qual critério que fala para quem está nos assistindo? O critério que é usado, porque tem que estar trabalhando muito a mente, o corpo, não precisa nem ser só jogador. Eu acho que qualquer profissão você tem que estar bem fisicamente e emocionalmente. Eu agora fiz um TAF que foi para entrar na estiva. Mas assim, você tem vários critérios que são usados para se chegar, né, a ter uma chance. E o que ele precisa, esse jogador inicial? O que ele precisa para... Olha, é muito difícil você falar isso no futebol. Pô, por que você vai falar para um menino de 10 anos para ele se preparar psicologicamente para ir fazer um teste? Eu acho que adiantar problemas para um garoto que ele tem que se divertir, sabe? Ele tem que brincar de jogar futebol. E quando você chega para um garoto hoje, né? E eu sei que tem muitos casos que acontece isso, né? Que o garoto vai fazer uma peneira em algum clube e não passa, isso pode trazer alguns problemas para ele, né? Você sabe que hoje o pessoal é diferente de antigamente, né? Exatamente. Antigamente era outro tipo de lido que a gente tinha. Não, antigamente acho que ia brincando. Hoje acho que a pressão é maior. As pessoas já cobram mais o garoto, os pais, né? De repente, um pai que não foi jogador e
e olha para o filho com aquela esperança, sabe que o menino é bom jogador e começa a orientá-lo e querer que ele seja jogador de futebol, coisa que não acontecia na nossa época, né? Exatamente. Meu pai não queria que eu fosse jogador nem a pau, né, cara? Tinha que ir escondido com a mãe dando dinheiro escondido para pegar o busão. Então eu acho que esse tipo de situação, eu sei que acontece muito hoje. E os caminhos são vários, né? Depende do clube. Tem clubes que são mais fáceis de você colocar algum garoto para fazer teste, outros você tem que passar por alguns critérios. Depende do status do clube, né? Isso aí hoje em dia varia de clube para clube. Então, no futebol, a cobrança é extrema, que a gente sabe. O que você aprendeu sobre disciplina? Na sua época, a gente está acabando de falar, era diferente de agora, né? Hoje, no seu trabalho de preparação física com os seus atletas. Primeiro eu vou falar, assim, como eu te disse atrás, um pouquinho atrás, a família, o colégio e o esporte, eles me educaram. Então, cada um dentro. Pô, o professor Leoni dava um grito, a gente parava na hora. Gente, nem né? fala, O professor verdade. Galati também dava um grito, para todo mundo parava na hora. Verdade. Minha mãe dava um grito, a gente parava na hora. Então, assim, meu pai nem se fala. E o esporte, depois, ele naturalmente ele te disciplina, né? Na época que a gente jogava com 14, 15 anos, tinha um critério que era você tem que ter notas boas no colégio, senão você não participa da competição. Quer dizer, eu acho isso aí maravilhoso, porque ajuda muito os pais, né? E os professores também Não, agradecem, porque o menino né? ele não fica só focado no futebol. Sim. Ele sabe que se ele não tiver nota, ele não vai poder disputar o campeonato. Então isso daí ajuda no colégio, porque ele vai ter que estudar. Exatamente. E também você não cria um menino achando que vai ser jogador, porque muitos não conseguem ser jogador de futebol. E aí se ele não estudar, o que ele vai fazer, né? Então assim, eu acho que esse tipo de integração deveria voltar. E voltando à sua pergunta agora, em relação a essa situação dos meninos, né, que você pode repetir para mim, por favor, a pergunta? A pergunta foi, né, sobre a disciplina. A disciplina. Como eu te Como disse, fazer né? com os meninos hoje. Porque hoje é diferente, né? Hoje a disciplina, até na escola, né? Eu como professora, você também é professor, sabe? Na escola você sabe que as coisas mudaram, modernizaram, a tecnologia, as crianças são mais avançadas, muito mais dispersas. É complicado você conseguir ali manter essa disciplina. Silvia, vamos lá. Eu sou um profissional que sempre trabalhei com equipes profissionais, então eu não trabalho com muito garoto, né? Sim. Minha única experiência com garotos foi na seleção brasileira, onde eu passei no ciclo olímpico do Brasil de 2013 a 2016, mas eram jovens que já estavam num patamar diferente, sabe? Já tinham saído da escola. Já tinham. Eles estavam na escola, mas eram jogadores de seleção brasileira. Entendi. Que é diferente. Eles têm todo outra um suporte. pegada. Já estão encaminhados, sabe? E tive a experiência de ter trabalhado o ano passado no Sub-20 do Santos, né? Como treinador de futebol. Sim. E também eu não senti essa diferença, porque para mim hoje, jogador Sub-20 já tem que ser tratado como jogador profissional, porque ele está muito próximo já de alcançar o seu objetivo. E esse lado da disciplina, hoje em dia, se o atleta não tiver essa disciplina, ele não consegue alcançar os seus objetivos de se tornar um atleta de alto nível, de verdade. Sim. Porque está muito justo. Hoje a parte física do atleta, né, junto com a sua disciplina, junto com a sua parte técnica, é o que faz a diferença. Verdade. Né? E ele tem que ter uma orientação. E muitas vezes a orientação, que nem você falou, vem de casa, onde o pai auxilia, mas vai até um certo, onde a mão dele pode alcançar. É isso. Depois ele entrega o filho. Tem o pai, tem o empresário, aí depois chega no clube, tem o treinador, né, tem o coordenador da equipe. Então, ele hoje é monitorado por algumas pessoas que, se ele fizer alguma coisa que não seja boa, algumas pessoas vão direcioná-lo, né? E é uma fábrica de jogadores que a gente tem. Tudo é relacionado a essas empresas. Conta um pouquinho da tua experiência para a gente poder entender. Porque muita gente que está assistindo não entende. Né? Às vezes tem um filho pequeno, lógico, quer ingressar,
Quando eu coloquei nossa postagem, já me ligaram. Olha, mas como é que faz? Olha, eu tenho meu filho. Eu falei, calma. Falei, não, a gente vai lá, ele vai explicar direitinho como que é feito isso. O processo que a gente vê que acontece hoje no futebol é o seguinte. Como eu te disse, hoje a família já direciona o menino para querer fazer Sim. testes, muitos já têm a capacidade técnica desenvolvida, porque hoje os meninos entram no futsal, né? São muito jovenzinhos, então eles entram ali na mamadeira, fraldinha, né? É isso mesmo. E eles vão galgando ali Até o chegar. espaço deles, né? E ali eles já vão mostrando se ele tem capacidade, se não tem. São muito jovenzinhos, estão brincando, mas com uma cobrança já Sim. de atleta. E o pai já de cobra, profissional, né? a mãe briga com o treinador porque não põe os caras para jogar. Porque ficou no banco. Uma confusão danada. Eu imagino como é que deve ser treinador dessa rapaziadinha, né? Mas enfim, a gente sabe que acontece. E aí quando o menino chega perto dos 11, 12 anos, ali a captação dos times já começam a funcionar, né? Sim. Os profissionais que trabalham no clube já começam, aquele ali tem jeito, aquele ali pode ser já promovido para o sub-11, sub-12 da equipe de futebol de campo. E aí começa a ter essas transições, né? E ali se desenvolve o jogador, uns ficam pelo caminho, outros vão galgando até chegar no sub-20, né? É um processo normal, como eu te disse, nem todos os garotos, né? E as famílias devem saber disso, tem que estar preparado para que o atleta, para o menino ali, que não vai conseguir, porque tem muitos que ficam pelo caminho, né? Sim, aí tem que trabalhar o emocional, levar num profissional, um psicólogo, que às vezes só conversa em casa não adianta. Tem muitas crianças que são frustradas e acaba repercutindo de outras maneiras. Aí agora a gente vai pular de assunto, porque só, né? Só as crianças. Chega na adolescência, aí você foi jogador profissional e passou por, porque eu vi, né, lá no Instagram, você ainda falou, olha lá meu Instagram, olhei tudo. E você foi morar fora do país. Fui. Nessa sua morada, eu tenho certeza que muita experiência você adquiriu lá fora e muita coisa passou na sua cabeça, porque tá longe da família, a cultura é diferente, a alimentação. Conta um pouquinho pra gente. Silvia, nesse momento da minha vida eu já era profissional, então como eu te falei, né, eu fui pro esporte, porque eu achei um caminho belíssimo, né, eu gostei muito, achei que eu tinha muita vontade de estar atingindo aquele meu objetivo de ser jogador de futebol, e ali naquele momento eu estava já nas equipes profissionais, né, eu já estava sendo muito bem remunerado para isso. Então, naquele momento, a minha grande preocupação era dar o meu melhor, porque eu sabia que como a gente já conversou sobre isso, a carreira de futebol é muito curta. Então, os momentos que eu saí do Brasil foram os momentos que me proporcionaram os melhores contratos como jogador de futebol. Então, naquele momento, eu tinha a plena consciência que eu tinha que desenvolver o que eu pudesse ali naquele momento para mim ficar o maior tempo possível naquele clube, né? Sim. E aí a gente era diferente, né? A gente não ficava pensando, pô, tô longe de casa, pô, não tô comendo feijão, não pensava nada disso, eu achei que sabe? vocês ficavam sofrendo, que era só sofrência. Sofria, mas a gente sabia que aquilo ali era passageiro e que aquele momento estaria sendo importante para o nosso futuro, né? Sim. Então eu pensava nisso tudo, porque o meu grande objetivo era trabalhar, porque eu sabia que com 35, 36, máximo 37, já tava voltando, eu estaria, né, aposentado, né? Coisa boa, né? Que hoje é a oportunidade que todos queriam ter de aposentar com 36 anos. Infelizmente, não dá. Mas vocês trabalharam para isso. E quando você retornou para o Brasil, aí você já foi logo para o Santos? Não, foi... nesses momentos, quando eu estava no Santos Futebol Clube, porque naquela época o passe era preso, não é como hoje. O que é passe, né? Público da Silvia. Isso mesmo, tem que ser assim, bem... O passe do atleta, na minha época, ele não existia a Lei Pelé. Então, o meu passe era preso no Santos. O Santos poderia fazer o que quisesse comigo. Se o Santos oferecesse para mim R$100 e eu não quisesse, ele assinava qualquer documento lá e eu ficava preso, eu não poderia ir para lugar nenhum.
e ficava ganhando R$ 100 por mês. Aí depois que veio a Lei Pelé, o que aconteceu? Os clubes foram obrigados a fazerem contrato com os seus atletas, senão ele perdia o atleta. Sim. Então, se o atleta não quisesse renovar com o clube, ok, eu não quero renovar, eu espero o final do meu contrato e eu saio livre, que é justo. Sim. Né, a gente era escravo nos clubes. E isso daí foi uma mudança muito legal que aconteceu para a classe de jogador de futebol. E quando eu fui para a Arábia Saudita, foi meu primeiro clube que eu saí no exterior, meu passe era do Santos. Então eu fui emprestado em 97 e retornei para o Santos. Aí, 98, 99, eu peguei meu passe, porque eu já estava com 29 anos. Aí o Santos falou, ó, pega, você já tá velho, pode pegar o passe, pode seguir sua vida. E aí apareceu a Grécia. Aí eu fui pra Grécia, fiquei lá 3 temporadas. Mas meu passe já era meu, não era mais do clube, sabe? Entendi. Então hoje já não funciona muito, porque os clubes não liberam. Se o jogador é bom, ele tem contrato, sabe? Ele segura, né? Ele segura, porque sabe que o jogador é bom, tem que fazer contrato. Lógico que tem muitos jogadores ainda que o meu passe eu não tenho, não é de ninguém, é meu. Mas isso acontece porque nós temos 33 mil atletas de futebol no Brasil, né? E só temos a capacidade de armazenar isso nos campeonatos regionais, quando está no começo do ano, 3 mil atletas trabalham. Ou seja, 30 mil atletas Então, ficam pelo caminho, sabe? É muita gente. É muito. Então, eu acho que esse tipo de situação, às vezes as pessoas não sabem, pensam que o futebol é uma coisa assim, né? Fantasiosa, né? Mas é muito... Você sabia que 85% dos jogadores de futebol profissional hoje ganham até 2 salários mínimos? Nossa. Dos 30 mil jogadores que eu te falei? Então, o nicho dos atletas que ganham muito bem é esses times que estão na Série A. Esses ganham muito bem. O nicho da Série B também são bons salários, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E a Série C hoje já está começando a melhorar. Do restante, a luta é grande, sabe? Deve ser. Então, assim, para as pessoas saberem, né, como é que funciona. Pô, tem essa luta toda na base, que geralmente, né, você só começa a ganhar dinheiro se você é um ótimo atleta a partir dos 16 anos que você faz seu primeiro contrato profissional. E depois é uma luta constante, né? Porque você tem que produzir para melhorar seu contrato, produzir para melhorar. E nem sempre é um contrato de Neymar, é um contrato de jogadores que fazem... que sempre estão aparecendo aí, as pessoas exploram muito isso. E às vezes a criança olha aqui... É porque eles fazem também muito marketing, né? É muita sabe? empresa investindo ali para que ele ainda se torne o cara, né? Mas não deveria, porque eu acho que faz mal isso, né? Porque uma criança, lógico que ela tem que alimentar seus sonhos, querer ser o Neymar, querer ser o Zico, querer ser o Raí, jogadores que é da nossa época, que eram mais famosos, né? Mas nem sempre o jogador vai ser, ele tem que explicar para ele, falar as dificuldades também, porque aí ajuda nesse processo caso ele não jogue na prateleira de cima. Se ele jogar na prateleira, apesar de ser a prateleira de baixo, mas é um bom salário, né? É verdade. Então eu acho que esse tipo de situação às vezes não... E você com toda essa experiência, toda essa bagagem, toda essa visão, olhando a nossa seleção hoje, né? Que foi eliminada, olhando tudo isso, você vê que você acha que foi uma responsabilidade maior do técnico ou dos jogadores, assim, ou o outro lado jogava muito bem e não dava porque os nossos jogadores também estavam jogando no limite que eles tinham que jogar? Eu acho que a seleção brasileira, ela tem acontecido alguns problemas que com o passar do tempo está ficando mais evidente, sabe? O treinador tem responsabilidade, sim. Ele é um treinador de know-how mundial, né? Um treinador que se você perguntasse antes da Copa ou há um ano atrás, Carlo Ancelotti, acho que 95% da população iria aprovar, né? E a gente que trabalha com futebol, a gente sabe que não funciona dessa maneira, mas
a pressão era muito grande para que um treinador estrangeiro viesse assumir a seleção brasileira. E foi o que aconteceu, né? Lógico que ele já conquistou várias coisas lá no continente europeu, só que eu acho que o futebol brasileiro ele vem se denegrindo e vem se depreciando há muito tempo, né? Isso faz parte de um monte de processos errados, principalmente das direções que vêm lá de cima, pelas ações erradas, por escolhas erradas, e agora com essa transformação de querer jogar e imitar o europeu, né? Eu acho que isso tirou a nossa característica, que era o nosso principal fator, que era o jogador que você via jogar, que enchia teus olhos, que fazia coisas bonitas com a bola, fazia cada gol, quer dizer, que o mundo respeitava, né? Eu acho que o treinador tem a sua responsabilidade, sim, o Carlos Ancelotti, porque foi ele que convocou. Sim. Os jogadores precisam saber fazer um autoanálise que precisam melhorar, né? Porque o jogador ele tem a sua responsabilidade sim na competição, não é só do treinador. E o dirigente, que para mim é o principal fator, né? Porque o comando é que realmente vem lá de cima. Então essa pessoa, ou essas pessoas que comandam o futebol brasileiro deviam repensar, principalmente nisso que a gente está falando, nos jovens, né? Sim. Porque hoje os jovens, que são jovens hoje, é o futuro da competição daqui a 4 anos. Um jogador que nem está jogando hoje, ele pode ser que seja a principal estrela daqui a 4 anos, porque o Brasil, ele proporciona isso, né? Todo ano aparece vários jogadores aqui, nós temos brota jogador do chão, sabe? A qualquer momento. Principalmente, a gente estava até eu e meu marido conversando antes de ouvir, principalmente das comunidades. Se a gente vê assim, porque pega-se muito jogador que vai para fora, e se você parar para ver, a maioria dos jogadores que vão e se destacam, às vezes muitos são das comunidades. Né? Por quê? Porque lá o menino ele joga bola o dia todo. Lá ele não tem outra diversão. Ele vai para a rua, ele vai para a quadra, ele vai para o campo, porque ainda existem campos na zona rural ainda ou na periferia. Sim. Você ainda vê campos, né? Na Zona Sul ou no bairro de prédio, você não vai ver mais isso. Mas eu acho que isso foi um dos fatores que diminuiu muito os bons jogadores no Brasil. Porque antigamente, como eu te falei, eu jogava bola o dia todo. Isso te desenvolvia. Era normal você jogar bola e cada dia você vai melhorando. Sim. Porque você está praticando, está repetindo. Aí você tinha 14 anos, jogava com um rapaz de 20. Pô, você tinha que ter as tuas maneiras de fazer o drible naquele cara. Ou seja, você ia desenvolvendo naturalmente, coisa que não acontece hoje, né? Então, eu acho que as pessoas que comandam tanto os clubes como a seleção brasileira, elas deviam criar um pouco mais de organização para tomar cuidado com esse tipo de formação, porque o Brasil ele é fantástico na produção de jogadores, só que nós estamos olhando o jogador brasileiro para imitar o jogador europeu. É isso mesmo. E aí está acabando a magia e todo aquele encanto que o mundo tinha, né? Porque na grande realidade o Brasil, as pessoas no mundo inteiro sabem por causa do futebol, né? É verdade. Porque antigamente você chegava lá fora, os Pelé, aí o cara Brasil. Não é? É assim mesmo. Quantas vezes eu fui para fora do Brasil, ninguém sabia o Brasil. Aí eu falava Pelé, todo mundo Brasil, né? Era igual o Santos, que para mim é o clube que é mais conhecido no mundo do Brasil, por causa daquele esquadrão que tinha junto com o Pelé. E Maurício, qual foi a sua maior inspiração? Que você olhou, falou, vou me inspirar nesse aqui, nesse jogador para chegar, ou até mesmo técnico de futebol. Teve uma inspiração assim que você... Eu acho que... Ou você tomou uma linha sozinho e foi, né? Eu acho que foi muito... As coisas foram acontecendo dentro do futebol e eu fui me formando. E eu fui clareando o meu caminho e as minhas decisões, eu acho que foram muito assertivas nesse ponto, sabe? De cada vez mais que eu estava ficando experiente para o futebol, eu já fui me preparando para ser treinador. Lógico que as conversas que eu tinha com meu pai nunca jogou futebol, com meu irmão, né, eram muito importantes, porque eu via que eu tinha essa liderança, sabe? Porque o treinador de futebol, para você vê, muitos caras que foram ótimos jogadores, eles não conseguem ser treinador de futebol, porque o perfil do treinador tem que ser um perfil
que tenha liderança, que tenha essa, sabe, querer algo mais. Porque o cara que jogou, foi um craque espetacular, ganhou muito dinheiro, uma que o cara não quer mais continuar nessa vida, né? Ele vai aproveitar a vida dele. E outra que é o perfil do cara, né? Você não vai conseguir fazer aquele cara comandar 30 jogadores. Tem que ter o dom, né? O dom da liderança, né? Então, aquela pegada. E essa liderança eu acho que foi instintiva em mim, sempre eu tive, junto com a minha preparação depois, né? Que eu fui atrás da teoria, a gente começou a estudar futebol, que antigamente não tinha, me formei nas licenças Pro daqui da CBF Academy como treinador, da licença da Comebol, visitei alguns clubes no mundo inteiro em relação a preparação como treinador de futebol, enfim, além dos clubes que eu trabalhei agora, né, tive a experiência de trabalhar com um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro, que foi o Vanderlei Luxemburgo, né, então isso tudo me acrescentou muito no profissional Maurício Copertino. Então, né? Deu um suporte, né, e uma bagagem que te ajudou bastante. Sem dúvida. E me fala agora o Maurício pai. Maurício Copertino pai, é uma moça, a né? princesa Nathalie, né? É engraçado, a nossa relação muito legal, muito bacana. Tem uma filha espetacular, né? Com 25 anos, já é uma moça, né? E graças a Deus ela já está encaminhada, é formada em propaganda e marketing pela ESPN, né? Trabalha numa empresa americana, agora próxima semana ela viaja para lá, vai passar lá uma semana com a reunião do clube, então tenho muito orgulho da minha filha, né? Foi uma coisa... acho que a filha mulher deixa o pai mais derretido, não é? Não. Eu tenho um menino e uma menina. Nossa, quando a menina nasceu, Kim ficou todo mundo. É especial, filho é especial, né? A gente, quando tem filha, a gente muda realmente, tem um outro tipo de pensamento. E a minha filha sempre foi muito parceira, sempre me acompanhou no mundo inteiro, né? Sempre acompanhava a minha vida e até acompanha até hoje, né? E eu acho que isso daí faz muito sentido na minha vida hoje, eu estar próximo dela, né? Essa é uma situação muito importante para mim. E tá em casa, né? Tô em casa, tô em Santos, acho que isso né? que é, assim, que é mais gostoso, né? É uma das poucas vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui, né? Porque eu vivi em 29 cidades na minha vida. E sempre é difícil eu estar aqui em Santos, curtindo os amigos, curtindo a cidade, né? Para fechar, se você pudesse, para fechar agora, voltar no tempo, encontrar aquele menino lá atrás da nossa comunidade, que corria descalço, que sonhava, o que você diria para ele? Faça tudo de novo com mais intensidade. Eu falaria exatamente isso, que eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz. Eu acho que, como eu te disse, né, as minhas convicções foram muito fortes quando eu era jovenzinho e o suporte da minha família, principalmente da minha mãe e do meu pai, né, foram muito importantes para que esse sonho acontecesse, né? Então eu faria absolutamente tudo com mais intensidade, com mais que eu pudesse ser um melhor jogador e depois um melhor treinador. Eu faria tudo de novo com mais pegada ainda, sabe? Então e agradecer a Deus, né? Falar, ó, Deus vai te ajudar a tua carreira inteira, vai com tudo, você tá protegido e vamos com tudo, porque eu acho que na vida, se você não tiver Deus na sua vida, junto com a sua família, as coisas ficam muito pelo caminho, né, cara? Verdade. Você acaba se dispersando para outras estradas, eu sempre começo as palestras, toda a honra e toda a glória dada a Deus. É isso. Aí depois a gente inicia tudo que tem que fazer, que né? Bom. Tudo que vem depois. Tem alguma coisa que você queira falar, que você queira fazer uma propaganda, algo que você queira chamar? Pode, aproveita o espaço. Eu acho assim, Silvia, já que esse público que é seu, né, que é muito direcionado para a comunidade lá do BNH, que é onde a gente foi nascido e criado, né, que as pessoas estejam vendo aí que realmente se tiver algum menino ou menina com seu sonho, né, de poder ser um esportista ou qualquer outra profissão, que encare com muita firmeza, com muita clareza, né, e que as coisas não são fáceis para ninguém e que você tenha uma ótima sorte na sua vida.
É isso aí. É um público de mulheres também, Ah, né? é? De mulheres, Ah, de mães, de que bom. guerreiras. E são mulheres. Eu, na minha época, quando era. Vou Ah. falar um pouquinho aqui, quando eu também lá do BNH, tinha um campinho de futebol, eu também jogava. Opa! Aí tem a Cissa, não sei se você lembra da Cissa Cissa. Gleice. Ela jogava muita bola. Eu falo assim, gente, se naquela época fosse igual. Hoje, a gente estava aí no profissional, Olha, tava aí não também, é? né? Hoje, Copa graças do a Mundo ano Deus, que vem tava por aí. graças a Deus, as mulheres elas têm liberdade, têm um espaço delas, elas conseguiram conquistar o espaço delas. Mas eu fecho agradecendo você mais uma vez por essa participação, por toda essa bagagem e você ter passado toda a sua experiência para o nosso público. Vai ajudar muito Legal. essas mães, essas mulheres, esses pais que também às vezes lutam para que um dia o filho seja aquilo que ele não conseguiu ser. Então é com esse carinho todo que a gente encerra aqui o nosso Pod da Sílvia. Obrigada, Maurício. Obrigado você pelo convite.